Salve Maria, tudo bom? Vamos começar nossa aula de hoje então, a nossa primeira aula aqui nessa turma gravada em vídeo, né? Começamos com a nossa Ave Maria, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Às vezes eu vou abrir uns parênteses nas nossas aulas para explicar algumas coisinhas, né? A gente reza a Ave Maria e ela tem duas partes, não vamos estudar isso quando a gente vai estudando a parte de orações, né? O Pai Nosso também tem duas partes. Então é comum quando a gente reza em grupo, um grupo reza a primeira parte, outro grupo reza a segunda parte. Normalmente um que está puxando a oração reza a primeira parte, o resto do grupo faz a segunda parte, né? Então, geralmente, em aula presencial, né, eu faço a primeira parte, vocês rezam a segunda. É importante isso, assim, uma oração comunitária. Como eu falei com vocês, na igreja é bom que tudo seja feito de forma comunitária, né? Por isso que diz, nosso Jesus nos ensina, o Pai, a gente reza, né, o Pai Nosso de todos nós. Quando a gente reza pela gente e pela humanidade, por todos os membros da Igreja Católica. É como Deus gosta que a gente reze, né? Um pelos outros. Então é uma comunidade de irmãos. Então que a gente reze dessa forma comunitária, né? É uma forma agradável a Deus. Gente, continuando aqui, nós estamos aqui no terceiro artigo da nossa profissão de fé, que diz assim, né? A gente estava vendo, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E agora diz assim, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ó, isso aqui é uma vida inteira estudando, gente. Fico impressionado com essas coisas, né? É muita coisa para falar disso aqui. Eu vou tentar falar um pouquinho, né? Eu falei um pouco na aula, né, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Olha só que coisa um pouco diferente, né? Eu falei com vocês que a segunda pessoa da segunda Trindade é gerado. Mas nesse momento aqui, ele nasce de uma mãe, ele é concebido. Eu falei para vocês que Jesus Cristo viveu tudo o que o ser humano vive, né? A natureza humana de Jesus Cristo, ele viveu plenamente, a não ser do pecado. Então ele foi concebido, como todos nós somos concebidos. E até como todos nós estamos concebidos, né? Na concepção do nosso Jesus Cristo, teve participação do varão, do homem, né? Teve participação da mulher, a Virgem Santíssima, e do Espírito Santo, como diz aqui, né? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Mas a gente se perguntar, né? Muitos protestantes questionam isso, né? Deus precisava vir dessa forma, né? Através de uma mulher, né? Sendo concebido, sendo gerado no útero, como todos nós, precisava. Bom, se ele fez assim, porque é a forma mais perfeita. Mas ele poderia ter vindo de qualquer outra forma. Milhares de outras formas poderiam ser viáveis para Deus, e eram viáveis para Deus, são viáveis para Deus, porque Ele é todo poderoso, Ele pode fazer do jeito que for. Se Ele escolheu esse caminho é o mais perfeito. Ah, mas poderia ter outros caminhos perfeitos? Sim, mas esse especificamente atendia 100% aquilo que Ele imaginava para a humanidade. Atendia 100% aquilo que Ele imaginava como obra de redenção mais perfeita para a humanidade. Então, Deus, lá no seu decreto, lá no início dos tempos, né, quando Ele cria tudo, né, cria a humanidade, Ele já sabia o que ia acontecer. Depois eu explico isso um pouco para vocês, como Deus age, né, não é que já está todo o enredo escrito, Ele age por causas segundas e não causas primeiras, mas ele já sabia o que ia acontecer, e quando ele decretou a vinda dele ao mundo, se encarnando, ele imaginou isso, né? Se encarnar numa mulher, pensou nessa mulher, pensou nesse pai, como eu falei com vocês, que ia tomar conta dele aqui na Terra. Então, Nossa Senhora foi criada para ser isso, para ser a mãe de Deus, e ele imaginou isso dessa forma, esse decreto, vamos supor assim, que definiu que isso seria assim, é o decreto da forma mais perfeita possível, como se Deus tivesse
que pensar, né? Ele nem precisa, é instantâneo as coisas de Deus, imaginando assim, falando em termos humanos, né? Ele imaginou isso dessa forma, como uma forma mais perfeita, segundo tudo aquilo que ele imaginava que seria a redenção. Toda a obra de redenção da humanidade foi pensada nesse momento e ele escolheu essa forma como uma forma mais perfeita. Ele vir de uma mulher. Mas não poderia, por exemplo, Deus vir direto já, nascer como um ser humano de 30 anos de idade? Poderia. 20 anos, poderia ter nascido como uma criança sem pai e sem mãe? Poderia ter encarado da forma que quisesse. Mas ele quis vir por uma mulher. Daí o porquê que nessa participação ele escolheu que da mulher ele tomaria a fertilidade da mulher, Deus escolheu a fertilidade da mulher, e a parte do varão, né, seria realizada por ele próprio Deus. Né? Já que é filho de Deus, seria apropriado que o pai fosse o próprio Deus. Uma coisa assim meia... Mas se a gente for parar, óbvio, ele é filho de Deus, então o pai é Deus. A mãe, que ele não tinha, passou a ter uma mãe, que ele criou, preparou, toda aquela alma magnífica da Virgem Santíssima para ser a mãe de Deus. Então, Deus Pai e a mãe, a Virgem Santíssima. Então, Deus usa, né, faz uso da fertilidade feminina, da forma biológica, como se conhece, né, através de um óvulo que é fecundado, essa coisa toda. Não faço ideia como é essa fecundação, tá, gente? Já que não tem participação do varão, mas ele consegue porque é todo poderoso. Nós estudamos isso um pouco antes agora, que ele é todo poderoso, ele pode tudo. Ele que criou a humanidade, criou o homem, ele que criou as células, ele criou tudo. Então ele, essa escritura, o ato mistério, nessa palavra que diz assim, e o Espírito Santo veio e cobriu Nossa Senhora com sua sombra, né? Uma forma misteriosa de dizer que a gente não sabe como foi isso. E ela concebeu. Concebeu, e aí vem todo o processo biológico normal de uma criança. Né? Foi gestado por 9 meses, como qualquer outra criança. E nasceu de Nossa Senhora. Isso é um mistério absurdo, tá, gente? Ele cria a própria mãe e nasce dela. Às vezes eu até dou alguma desculpa para alguns protestantes, como isso é possível, né? Mas são pessoas de pensamento pequeno que não pensam nisso com a fé. Como isso é feito? Não faço ideia. Mas Deus fez. E assim ele fez, assim ele quis, assim ele realizou. Se eu nego isso, eu nego a capacidade de Deus de fazer alguma coisa. Então ele não é todo poderoso. Então, como eu, um mero ser humano, vou dizer, não, Deus não consegue fazer isso. Como é que ele vai fazer isso? Óbvio que eu não vou saber, eu sou um ser humano. Eu, por exemplo, não faço ideia de como fazer um foguete chegar na Lua, vocês conseguem? A gente até entende que a física e tudo, mas a gente não consegue calcular isso, construir um foguete, a gente consegue, eu, vocês? Né? Como também não consigo fazer uma cirurgia de vista, de catarata. Caramba, se eu fazer isso, eu vou cegar a pessoa. Né? Também não sei como é feito. Quer dizer, imagino como é feito, mas eu não sei fazer. Né? A gente usa o celular sem saber exatamente como o celular funciona, vocês sabem, hein, como funciona. Até a teoria a gente tem, mas a gente não consegue fazer. Né? A gente sabe que tem aí uns circuitos aí por dentro desse celular, mas a gente não sabe como funciona. Né? Muita coisa do nosso mundo a gente não sabe como é. A gente não sabe como é que um arroz ou feijão cresce. A gente joga água e ele vai crescendo. A gente não sabe de nada, na realidade. Mas fato é que ele nasceu da Virgem Santíssima. Virgem, diz assim as promessas, que ele nasceria, de Santo Isaías, né? Vocês podem ler lá, que nasceria de uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse filho é o Messias. Uma virgem. Então ela era virgem. Já tinha essa revelação. Isaías, Santo Isaías, né? Escreveu os escritos dele, né? Do livro de Isaías, foram escritos 700 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já tinha essa revelação. Né? O Espírito Santo já havia revelado a ele que nasceria de uma virgem. Então a virgindade da Virgem Santíssima é promessa de Deus, né? É profecia. Né? E aí vale a pena eu até falar alguma coisa aqui de Nossa Senhora. Né? Quem é essa? A quem Deus chama de mãe, gente. Pelo amor de Deus, a gente for parar para falar, vocês exageram muito falando de Nossa Senhora, não exagero.
Uma vez um padre falou, não, quem melhor fala da Virgem Santíssima, Nossa Senhora, são os arautos do Evangelho. Um padre aqui de Macaé. E é verdade, pura verdade. Né? Por quê? Porque a gente tenta entender isso. E a gente entende isso pelos mistérios da Virgem Santíssima. Então ela foi criada para ser mãe de Deus. E a igreja chancela isso como dogma. Dogma é uma verdade de fé. Para eu ser católico, eu tenho que defender essa verdade. Se eu não acredito nisso, eu não sou católico. Então, a Virgem Santíssima é mãe de Deus. Outro dogma, a Virgem Santíssima era virgem antes, durante e depois do nascimento. Outro dogma, foi concebida sem mácula, imaculada. Mais um dogma, o quarto, foi assunta aos céus, subiu aos céus como nosso Jesus Cristo, né? Em corpo e alma. E ainda tem mais 2 dogmas que a gente espera ver, né? Eu espero ver antes de eu morrer, reconhecidos pela igreja, que é a de medianeira universal. Todas as graças que a gente tem, que a gente recebe de Deus, recebe pelas mãos da Virgem Santíssima. E mais uma última, corredentora do gênero humano. A corredentora, Pio, não é só Jesus que salvou, sim, só Jesus que salvou. Só Jesus salva. Só Jesus redime. Mas Nossa Senhora foi concebida, foi criada, né, por Deus com vistas a essa redenção do ser humano. Entenda só, o motivo de Deus ter criado Nossa Senhora era ela conceber nosso Senhor Jesus Cristo e ajudá-lo, cooperar com ele na obra da redenção. Obviamente que ela cooperou com ele 30 anos. Depois ele foi viver a vida pública dele. Mas imaginem só isso, hein? De 33 anos que Nosso Senhor Jesus passou na Terra, 30 ele viveu só com Nosso Senhor São José. 3 com a gente. O resto da humanidade. Imagina como é que ele não amava a Virgem Santíssima. Então ela foi criada com esse objetivo. Então ela é corredentora. Ela foi criada para esse objetivo, para essa finalidade. Ela está ligada, intimamente ligada, profundamente ligada, ligada no céu, ligada na história da humanidade a essa obra de redenção operada por Deus através de nosso Jesus Cristo. Né? Ela foi concebida sem pecado original por conta disso, para ser a mãe de Deus, porque ela era ia ser a mãe de Deus. Ela foi virgem antes, durante e depois, por conta disso, porque ela era mãe da pureza. Deus é a pureza. Ela, mãe da pureza, também tinha que ser plenamente pura. Ela subiu ao céu sem o corpo dela ter passado pela corrupção, assim como nosso Jesus Cristo também. E ela era mãe desse corpo. Entendo isso, uma coisa difícil as pessoas às vezes para analisar e analisam por outros pontos de vista errados, né? Como estou falando aqui, infelizmente, de nossos irmãos separados, os protestantes e alguns ortodoxos, né? Olha só, como a criança nasce? Então o óvulo foi fecundado. Então, a gente sabe, né, que as células, a partir da fecundação, elas vão se multiplicando. Vão se multiplicando e vão formando o corpo da criança. O braço, a mão, a cabeça, as pernas, a coluna, começa pela coluna, né? E os pulmões, o coração, tudo. Mas de onde vem a matéria desse corpo que é formado? E a gente sabe pela química orgânica aí que essa parte humana, né, de orgânico da vida, é muita composição de carbono, de hidrogênio, né? De onde vem esse carbono, de onde vem esse hidrogênio, de onde vem esse cálcio, de onde vem por esses ossos, tá entendendo? De onde vem essa matéria que formou esse corpo? Vem da mãe, vem da Virgem Santíssima. O corpo de nosso Jesus Cristo foi formado pela matéria existente no corpo da Virgem Santíssima. Os ossos de nosso Jesus Cristo, feitos de cálcio como os nossos, esse cálcio veio da Virgem Santíssima. Nós sabemos que até o momento em que a criança nasce, que corta seu cordão umbilical, o sangue que irriga esse corpo, nós sabemos que sangue é o que faz a gente ter vida, né? Se você tirar todo o sangue do corpo da pessoa, a pessoa morre, né? O que leva a vida para o corpo é o sangue. A criança, enquanto está o cordão umbilical ligado, o sangue da criança é o sangue da mãe. O sangue da mãe passa pelo corpo da mãe, o coração bombeia, passa pelo corpo da criança e volta e faz esse ciclo todo, vai limpando, e, né? É assim que acontece, não é isso? Vai levando os nutrientes. Acontece com o nosso corpo, né?
E acontece com o corpo da criança quando ele está ligado pelo cordão umbilical no ventre da mãe. Então o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo era o sangue da Virgem Santíssima, gente. O sangue de Nossa Senhora passava no corpo de Jesus. Se nós dizemos que o que a gente vive é fruto do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, lembremos que esse sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo gerado, aqueles 9 meses, era o sangue da Virgem Maria. O corpo foi formado através do corpo da Virgem Maria. Ele foi formado através de Nossa Senhora. O DNA dele era o DNA da Virgem Santíssima. Vocês imaginam isso? Vocês pensaram nisso ou pensam nisso? Essa é uma realidade que às vezes a gente deixa passar, né? Que a gente perde um pouco. Né? Mas que é importante de ver. Foi concebido nesse ponto. Virgem Santíssima tem uma participação absurda. E Deus quis assim. Ele era frágil, uma frágil criança no ventre materno. E depois que ele nasce, é Nossa Senhora que cuida dele. É Nossa Senhora que amamenta ele, gente. É Nossa Senhora que dá banho nele. É Nossa Senhora que troca a roupinha dele. É a Nossa Senhora que bota uma coberta para ele dormir. Obviamente que era Deus. Né? Não tem a menor dúvida. Mas ele quis viver em tudo o ser humano. Então, todas essas fases humanas, da natureza humana, ele passou. Embora a consciência dele fosse a consciência divina. Né? É difícil a gente entender isso, mas era isso. Viveu as duas coisas ao mesmo tempo. E a mãe tinha que cuidar dele desse jeito. Né? Quem será que ensinou ele a andar? Foi Nossa Senhora ou foi São José? Né? Não sei. Ela que dava comida na boquinha dele, quando ele começou a comer, comida sólida. São José botava ele sentado no colo para falar com ele, ninava. Com certeza ele dormiu no colo de Nossa Senhora, de São José, como todos nós. Viveu esse amor materno e paterno. Quis viver isso, Deus. Deus conhecia isso porque ele foi que criou isso. Mas ele agora estava vendo isso pela perspectiva humana, pela nossa perspectiva. Como era ser filho, como era ser amado, como era ser cuidado, a partir da perspectiva humana e não da perspectiva divina. Que coisa linda. Deus se rebaixou para ver como nós somos a partir de nós mesmos. Que coisa. Né? Daquela criatura que ele criou, como ele se sente. Né? E esse é o relacionamento dele com o Pai. Então foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Eu falei com vocês que a Santíssima Trindade são 3 pessoas, quer dizer, um Deus em 3 pessoas. E que cada pessoa dessa tem uma função, vamos supor assim, específica. Né? Nessa situação da concepção de Nosso Jesus Cristo, a ação é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vem sobre a Virgem Santíssima e ela concebe. E aí vem, porque seria mais apropriado que fosse, quer dizer, que não fosse a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já que é ele que está sendo encarnado, né? Mas que fosse por obra de outra pessoa da Santíssima Trindade. Entendo que quando a gente fala isso, quer dizer que o Espírito Santo fez sozinho, não. Toda a ação de cada uma das pessoas, já falei com vocês, as 3 pessoas estão sempre juntas. Mas é mais apropriado a ação do Espírito Santo. Né? Concebeu, está aqui assim, ó, foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Já diz o nome até da Virgem Maria. Pois bem, Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento em que ele é concebido, ele vive uma situação especial. Né? O que a gente chama isso de união hipostática. Um nome meio estranho, né? Difícil, a gente não está acostumado com essa palavra. Essa união hipostática é a união da natureza divina com a humana. Mas é a união, gente, não é supressão. Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não deixou de ser Deus. Ele continua Deus. Mas também não é um homem especial, deificado. Não. Ele é um homem, como a gente. Eu já falei para vocês, sente dor, sente cansaço, sente sono, sente tristeza. Ele quis viver isso. É verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. As duas naturezas juntas, sustentadas pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. É difícil de a gente entender isso. Eu já falei com vocês na outra aula que isso gerou
grandes discórdias na igreja nos séculos, na história da igreja. Muitos não aceitam e diziam que não, ele era só homem. Outros diziam que não, que a personalidade divina, quer dizer, a natureza divina assumiu a natureza masculina. Não. Eram os dois. Deus e homem. A personalidade é divina. Mas essa união hipostática, é uma coisa que a gente não consegue entender, tá? Está no grau mais alto das naturezas, né? A gente começar a analisar a natureza nos seus vários graus. A gente tem o mineral, o vegetal, o animal, o ser humano, que é o animal racional, né? A gente tem a natureza celeste, a graça, né? A união hipostática. Então está lá em cima, a gente não consegue entender direito como duas naturezas convivem numa única pessoa. Mas essa que é a realidade. Deus é homem, e nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Em tudo, menos no pecado. E isso dá a Deus, a nosso Jesus Cristo, uma possibilidade muito grande. Por quê? Ao morrer na cruz, para remir nossos pecados, morre na cruz o homem, mas é uma pessoa só, tá? O homem, que é o homem Deus. Então é um sacrifício à altura de Deus. É um sacrifício que paga a nossa conta, já que a nossa conta era impagável por nós. Porque embora tenha sido cometida por seres humanos, né, o pecado original e todos os outros pecados, ela é cometida contra Deus. E a ofensa, ela é proporcional àquele que é ofendido, não a quem ofende. O que é ofendido tem uma proporção, nesse caso, infinita, eterna, a gente não consegue pagar. Nós ofendemos um Deus, o Deus, né, o Criador do universo. Não tem como a gente pagar essa conta. A gente é nada. Tem um santo que nos chama, como ele se chama a si próprio, de vermezinho miserável pecador. Vermezinho. Imagina um verme perto da gente. Um verme dá para se equiparar com um ser humano? Existe um abismo entre um verme e um ser humano, não existe? Pois esse abismo é menor do que existe entre o ser humano e Deus. A gente não ia conseguir nunca pagar uma conta dessa. Então, da natureza humana, Deus se oferece para pagar a nossa conta. Coisa importante. Uma conta que eu não pago, vem alguém e paga por mim. Uma conta altíssima, um valor altíssimo, alguém está disposto a pagar por mim, eu tenho que tratar muito bem essa pessoa. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Né? Deixa eu pegar um pouquinho aqui do nosso livrinho, eu estou na página 27, para falar um pouco sobre o que diz nosso livro aqui, para ver se a gente pode desenvolver um pouco mais esse assunto aqui. Eu queria só depois falar mais uma coisinha sobre a Virgem Santíssima, tá bom, gente? Diz o terceiro artigo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Aqui na pergunta 67. Como se fez homem o Filho de Deus? O Filho de Deus se fez homem tomando corpo e alma humanos nas puríssimas entranhas da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, como eu comentei com vocês. Como se chama esse mistério? Chama-se mistério da encarnação. Agora, dia 25 de março, nós comemoramos essa festa da encarnação. Né? E por que a gente comemora dia 25 de março? É que nosso Jesus Cristo nasceu dia 25 de dezembro, 9 meses antes ele foi concebido. 9 meses antes de 25 de dezembro é 25 de março. E como Deus é perfeito, ele foi concebido e gestado, né? A gestação de Nossa Senhora durou os 9 meses certinhos. Tem gente que às vezes nasce antes, tem gente que passa um pouco, mas não Deus. Ele é perfeito, ele nasceu 9 meses, ele certinho, pode ter certeza. Quando se fez homem, o Filho de Deus, deixou de ser Deus? Não. Quando o Filho de Deus se fez homem, não deixou de ser Deus. Permaneceu verdadeiramente Deus e começou a ser também verdadeiro homem. Ele já era Deus e passou a ser homem verdadeiramente. Como eu estou falando com vocês. Então, quantas naturezas há em Jesus Cristo? Em Jesus Cristo há duas naturezas distintas. A natureza divina e a natureza humana, como eu estou falando com vocês. Ele é Deus e homem. Há também duas pessoas em Jesus Cristo, uma pessoa divina e uma pessoa humana? Não. Em Jesus Cristo há uma só pessoa, que é a do Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pessoa, ele é uma pessoa, a personalidade dele é uma só. Né? Que por vias dessa união
hipostática que eu estou falando com vocês une a natureza divina da natureza humana. E aqui eu faço um parênteses aqui, para falar aqui uma coisinha sobre Nossa Senhora. Ah, mas tem gente que diz, não, Nossa Senhora não é mãe de Deus. Eu estava dando uma aula uma vez, uma senhora me pediu para que eu escrevesse um documento, imprimisse uma coisa, que eu mandasse para ela, dizendo que Jesus Cristo é Deus, que Nossa Senhora é mãe de Deus. Eu falei, mas a senhora quer que eu faça isso? Por quê? A senhora quer que eu escreva isso? Ah, não, porque eu sou responsável, aí, coordenadora pastoral, numa pastoral da igreja, numa paróquia, e quando a gente faz a nossa reunião, eu peço para a gente rezar a Ave Maria para a Mãe de Deus, Nossa Senhora, Mãe de Deus, e as pessoas falam, não, Mãe de Deus, não, Mãe de Jesus. Confusão, gente. A nossa fé é muito apocada, a gente estuda muito pouco. E eu perguntei para ela assim, mas Jesus não é Deus, gente? Vocês acabaram com isso aí? Jesus não é mais Deus para vocês? Jesus não é Deus? É Deus. Nossa Senhora não é mãe dele? É mãe dele. Então Nossa Senhora é mãe de Deus. Isso foi resolvido no ano 354, você imagina isso? Mas ainda hoje tem gente que erra isso. Ainda hoje tem gente que diz que ela é mãe de Jesus, não é mãe de Deus. Como, gente? Eu sei que algumas pessoas fazem essa distinção. Quando fala de Deus, está falando de Deus Pai. Mas não, é um Deus só. E se ela é mãe de Jesus Cristo, ela é mãe de Deus porque Jesus Cristo é Deus. A mãe, quando tem um filho, ela é a mãe da pessoa, não é mãe do corpo. Já viu isso? A mãe de vocês é a mãe do corpo de vocês ou é a mãe de vocês? Então, por exemplo, aqui tem a Isabela, que deve estar assistindo aqui esse vídeo. A mãe da Isabela é mãe da Isabela, não é mãe do corpo da Isabela. Já se viu um negócio desse? Ela é mãe dela toda. Como a minha mãe é mãe de Pio, não é mãe do corpo de Pio. A Virgem Santíssima é mãe de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é uma pessoa. Essa pessoa única, de quem Nossa Senhora é mãe, é Deus e homem. Então ela é mãe de Deus. Quero aceitar isso. Brigam com isso, fazem uma confusão com isso, para não aceitar algo que Deus colocou, Deus criou, Deus pensou assim. Isso é uma ofensa muito grande a Deus. Uma ofensa de vários níveis a Deus. Né? Dizendo que ele não pode fazer isso, ele não consegue fazer isso, está errado. Ué, mas ele que decidiu assim, gente. Eu sou contra isso. Não quero aceitar as coisas que ele faz, que ele fala. Nossa Senhora é mãe de Deus. Imagina se estivessem ofendendo a mãe de vocês, como vocês ficariam. E às vezes fazem isso com a Nossa Senhora. Né? Ela é mãe da pessoa. A mãe é mãe da pessoa. Né? E aquela pessoa é filha daquela mãe. Então Nossa Senhora é mãe da pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo é filho daquela mãe que é Nossa Senhora. E essa pessoa é uma só. É uma pessoa divina, que tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Não dá para entender muito, tá, gente? Mas a fé diz pra gente que é isso aí. Nossa Senhora é mãe de Deus. Por conta disso, né? Há também duas pessoas em Jesus Cristo? Não. Jesus Cristo, há uma só pessoa, que eu já falei aqui. Para que se fez homem o Filho de Deus? O Filho de Deus se fez homem para nos salvar. Pô, acorda, gente. Eu não estou na igreja, eu não sou um seguidor de nosso Jesus Cristo por bem dele. É para o meu bem. Jesus veio ao mundo morrer para me salvar, para o meu bem. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de... Deus quer um monte de gente... Uma vez eu vi alguém falando que não, que a igreja tinha que se preocupar, que estava perdendo muitos fiéis. Então... Gente, não é isso. Jesus está preocupado se ele tem 1 bilhão de fiéis, 500 bilhões de fiéis. Faz um sentido para isso. Deus não precisa de fiéis, não precisa de gente rezando para ele, não precisa de ser adorado. Não precisa. A felicidade de Deus é uma felicidade... não sei se eu vou entrar nesse ponto da teologia, mas tem ad intra e ad extra. Ad intra é interna. Deus é feliz convivendo nessa comunidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo. E isso basta. Os louvores que a gente dá a Deus, o carinho, o amor, o enaltecer a Deus, as coisas que a gente faz por bem de Deus, enaltece a Deus, são ad extra, são coisas que são acrescentadas, mas Deus não precisa. Deus já é feliz e já se completa
inteiramente vivendo nessa comunidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Você lembra que eu falei com vocês? Periclese. Às vezes eu enrolo a minha língua. Essa eterno gerar do Filho e esse eterno amor entre os dois que gera o Espírito Santo. Esse mistério que é constante já enche Deus de alegria. Já enche Deus de todo contentamento. Ele não precisa de louvores externos. Os louvores externos nós damos, esse ad extra, são os externos, como algo que se acrescenta, mas não precisa. Então Deus não precisa da gente. Deus não precisa das nossas orações. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa do nosso carinho. Nós é que precisamos dele, gente. E essas são formas de a gente se aproximar dele. Com louvor, com oração, com carinho, com viver retamente aquilo que ele pede da gente. Isso é pra gente. Não é para ele. Para que Deus se fez carne e veio aqui morrer? Por quê? Ele precisava disso? Não. Ele veio pra gente. Olha que Deus que criou a gente se dispôs a vir morrer na cruz para me salvar, a mim, a você, a cada um que está aí, a todos nós. Mas a cada um especificamente, se tivesse que vir para morrer só por um de nós, ele viria. Caramba, gente, isso é uma prova de amor absurda que a gente não consegue nem imaginar. Mas é algo que ele não precisa. É algo que nós precisamos. Por isso nós temos que ter com Deus uma relação como minimamente espelhada na ação dele. Se Deus se deu a nós 100%, a gente não pode se dar a ele menos do que 100%, gente. Eu não posso me dar a Deus 90%, porque os outros 10% eu estou dando ao outro lado. Eu tenho que me dar a Deus 100%, porque ele se entregou na cruz e diz que saíram as últimas gotas de sangue e alma quando o Longinos atravessou o coração dele. As últimas gotas de sangue e de água saíram do coração do nosso Jesus Cristo. Ele se entregou todo o sangue, tudo que ele tinha, a vida inteira para me salvar. Eu tenho que me entregar minimamente esse 100% a ele. E não vai valer de nada, tá? Porque eu não sou nada. Mas é o mínimo que eu posso fazer. Onde nasceu Jesus Cristo? Jesus Cristo nasceu em Belém e foi colocado num presépio. Vocês sabem da história. Não tinha um local digno para São José colocar Nossa Senhora e Nosso Jesus Cristo. Então ele conhecia um lugar lá perto, né? Um lugar que ele conhecia, Belém. Uma caverna que era usada como estábulo. Tinha lá um coxo. E obviamente que ele arrumou aquilo tudo ali e limpou aquilo tudo e preparou aquilo tudo para poder colocar Nosso Jesus Cristo ali. Preparou e botou Nosso Jesus Cristo na manjedoura, né? Quantos anos viveu Nosso Jesus Cristo? Para a Sagrada Escritura, são 33 anos de vida. 30 ele viveu dentro de casa, com a mãe e com o pai. Nossa Senhora, São José. Os outros 3 na vida pública. Imagino que ele não conversou com Nossa Senhora nesses 30 anos junto dela. Imagino que ele não contou para ela, explicou para ela, iluminou ela. Imagina, gente. A Santíssima Virgem pode chamar-se Mãe de Deus? A Santíssima Virgem pode e deve chamar-se Mãe de Deus, porque é a Mãe de Jesus Cristo que é Deus, como eu falei aqui com vocês, né? Maria, sendo mãe, ficou sempre virgem? Sim, Maria foi virgem antes do parto, virgem no parto e virgem depois do parto. Como eu também aqui comentei com vocês, né? Como pode isso? Eu vou explicar um pouco para frente para vocês, tá? Jesus Cristo mostra no Monte Tabor o seu corpo glorioso. Depois da morte dele, quando ele na ressurreição, ele também está de posse desse corpo glorioso que atravessa a parede, atravessa tudo, voa, faz o que for. Nós também vamos ter um corpo assim glorioso depois do juízo final na nossa ressurreição. Jesus tinha essa propriedade. Então ele nasceu, o parto dele não foi um parto como o parto de uma criança aqui normal. Foi um parto divino. Então ele veio às mãos de Nossa Senhora como uma criança, nasceu como nasceu uma outra criança, mas não pelos mesmos meios como uma criança qualquer nasce. Por um meio divino, que é possível através do seu corpo glorioso. Então, ao nascer, ele não maculou a Virgem Santíssima, ele não violou a Virgem Santíssima, né? Nossa Senhora continuou intacta antes, durante e depois do parto, na sua virgindade, né? Aqui eu falo um pouquinho de São José, né? Quem era São José? São José era o esposo de Maria Santíssima e guarda de Jesus Cristo. Mas vocês se lembram, São José se chama pai de Jesus Cristo por ser esposo de Maria Santíssima, porque exercia a missão de pai sobre ele. Vocês se lembram que eu falei na aula de São José, né? Que ele também, por conta disso, ele permitiu juridicamente
que nosso Jesus Cristo fosse tido como herdeiro da casa de Davi, que ele pudesse ser assim o herdeiro do trono de Davi, cumprindo também uma promessa. E como pai, ele tinha a obrigação de proteger nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigação dessa jurídica, mas mais acima disso, divina. Deus precisava de alguém que cuidasse de Nossa Senhora e Nosso Jesus Cristo. E aí ele escolheu como pai São José. Está aqui nesse quadrinho aqui atrás de mim. Aqui, ó. Escolheu São José para que cuidasse dos dois, que ele fez magnificamente. Quisera a gente ter assim 1% de toda a resiliência de São José, de toda a fé, de toda a força, de toda a bondade, de toda a pureza. Tá bom, gente? Vamos terminar nossa aula aqui hoje, terminando esse terceiro artigo da nossa profissão de fé, tá? Se vocês tiverem dúvida, mandem para mim, pode mandar no grupo, pode mandar para mim pessoalmente, no particular. Tá bem? Vamos rezar nossa Salve Rainha? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvi. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Um santo domingo a todos. Salve Maria.